assunto é com Murilo Rocha. Aí, Murilo, segura essa peteca aí agora, né? Ô, Brunão, que coisa, hein, gente? Quem diria que o que começou errado poderia terminar errado, hein? Quem adivinharia esse desfecho patético, circense, né? De uma CPI que começou errada, desenvolveu-se de forma equivocada e terminou de forma circense, né? Foi um grande circo que a gente viu e assistiu, não deu em nada, deu em pizza, porque é tudo errado, né? O primeiro relatório era fraco, foi derrubado, aí a nova relatora não apresentou relatório, também numa manobra, logicamente, aí conduzida pela prefeitura, via grupo liderado por Marcelo Aro, enfim, e ficou sem relatório. A CPI terminou sem relatório, ou seja, uma CPI que consumiu tempo, consumiu dinheiro, consumiu energia, terminou em nada, foi inócua. O vereador Braulio Lara, que foi o primeiro relator aí dessa CPI, disse que vai entregar o relatório dele, que foi derrotado, para o Ministério Público, né? E é direito dele fazer isso e não vai dar em nada. Eu já adianto para vocês, o relatório não vai dar em nada no Ministério Público, né? Porque não há ali nada, né, nenhuma comprovação de nenhum crime, nem nada. Há a comprovação no máximo de uma incompetência, né, que vem aí nessa questão da Lagoa da Pampulha há décadas e décadas. Agora, o presidente da Câmara, vereador Gabriel Azevedo, promete talvez aí entrar com um novo pedido de CPI. Já o líder do prefeito lá na Câmara, vereador Bruno Miranda, disse que seria ridículo a entrada de um novo CPI, que desgastaria inclusive um instrumento da CPI. E nesse ponto ele está certo, né? Acaba banalizando aí a comissão parlamentar de inquérito. Mas o que me chama a atenção nessa história toda aí, depois dessa entrevista aí do presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, que chamou o secretário de obras Josué Valadão, vocês escutaram aí, de Josué Bandidão, e depois chamou a vereadora Flávia Borja de fariseu, falsa cristã e outras acusações aí. Me estranha o seguinte, ele é o presidente da Câmara de Vereadores e já famoso por criar inimizades, não ser uma pessoa muito confiável no meio político, tá? A fama dele, não é essa a minha percepção, eu não tenho esse julgamento dele, o meu julgamento com ele é profissional, jornalista, fonte. Agora, no meio ele já tem essa fama, né? De não ser uma pessoa confiável, de não, né? De dar as costas ali e tal, e ontem ele atirou aí para tudo que é lado. Agora eu fico pensando, né? Bruno, Luciano e ouvinte, alguém te chamar de bandidão, chamar você que é lá, né, professa uma fé e tal, cristã, te chamar de falsa cristã, de fariseu, assim, são acusações graves partindo do presidente da Câmara, numa entrevista que ele deu para vários veículos. Aí, de duas uma, né? Ou as pessoas que foram atacadas ali vão processá-los, ou então vão consentir, né? Porque você ser chamado, ser secretário de obras, ser chamado de bandidão, né? Numa entrevista ali, dizendo que você deveria estar preso e tal, não sei o quê, ou o secretário vai consentir com essas acusações, ou então vai provavelmente processar o vereador aí por calúnia, difamação, danos morais, né? Porque, eu não sei, né? O vereador Gabriel Azevedo deve ter muito argumento para poder fazer esse tipo de declaração, deve ter inclusive provas, né? Para poder fazer esse tipo de declaração, que são declarações fortes e pesadas, né? Tá acusando o secretário de obras de ser um bandido, né? Ou seja, ter roubado, desviado dinheiro público, né? Ele tá acusando isso, quando ele chama Josué bandidão e queria que ele fosse indiciado na CPI a qualquer custo, ele deve ter provas robustas contra isso. E o secretário, por sua vez, eu imagino, né? Eu imagino que ele provavelmente vai processar o vereador aí por danos morais, calúnia, difamação, ou se não sei, né? Talvez ele, né, é muito da paz, ou então talvez tenha o rabo preso aí, não vai querer se envolver nisso, vai consentir com essas acusações, mas é estranho. E a questão da briga dele com a vereadora Flávia Borja, aí eu acho que mostra um racha aí, o vereador Gabriel Azevedo estava conseguindo formar uma certa liderança ali na Câmara dos Vereadores, mas ele parece que não lida bem com as derrotas e também com as manobras. Da mesma forma que ele manobra, outros grupos também manobram, né? Tem que ver se de forma lícita ou não, né? Mas faz parte do jogo político, né?
as traições, os movimentos de última hora, os convencimentos. Agora, tem que ver se essas manobras são lícitas ou não, né? Agora, eu acho que é ruim para a liderança do vereador dentro da Câmara e para os projetos futuros dele esse racha, essas acusações. Ele falou que tem vereador que estava com uma placa na testa à venda, né? Vereadores vendidos, né? São acusações muito graves, né? Muito graves aí contra colegas parlamentares, falando que eles se venderam, né? Ou seja, falando bem claramente, ele está acusando os vereadores de terem recebido dinheiro da prefeitura para poder ter mudado o voto, né? Então, ou seja, são acusações graves. Quando ele fala que o vereador está com placa na testa de vendido ou à venda, né? São acusações muito graves que vão, com certeza, vão provocar um racha aí, tende a fortalecer a prefeitura nesse momento, o governo, este racha aí nessa liderança que vinha construindo o presidente Gabriel Azevedo na Câmara. Mas é isso, né? Voltando ao tema central, que é a CPI, ela começou meio torta e terminou completamente equivocada, um espetáculo pastelão, né? Para quem acompanhou, nós da imprensa temos que acompanhar, né? Temos que ver, acompanhar isso. Foi um espetáculo pastelão, até difícil de traduzir. Ontem a dificuldade dos repórteres é traduzir a sucessão de fatos, a presença, troca relator, apresenta relatório, tira relatório, CPI encerrado, um outro vereador assume a presidência, encerra a sessão sem ninguém, sem o relatório, enfim, sem conclusão nenhuma, tudo muito ruim o que a gente assistiu na Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte. É isso então, Bruno, Luciana, vamos acompanhar. E tem mais votação que é importante na Câmara, como por exemplo a questão dos vetos do prefeito naquela lei que reduziu a tarifa, né? Ficou ali de avaliar ainda o repasse aos ônibus suplementares de mais 30 milhões de reais, um aditivo, e também da gratuidade aí aos domingos e feriados da tarifa que o prefeito vetou. A Câmara ainda iria analisar esses vetos. Ontem foi adiado, né, Bruno? Esse assunto também é tema aqui de reportagem nossa. Exatamente.